Ju, então todo esse debate, nós estamos comentando então a questão da Bíblia com fonte, né? E quando nós vamos para Jesus de Nazaré, né? Eu perguntei para você sobre Paulo, né? Como que você poderia estudar o Paulo histórico, né? A partir dos documentos que existem no cânon. Eu nem perguntei dos textos extracanônicos, eu fiquei restrito ao cânon. Mas e a questão de Jesus de Nazaré? É possível chegar a esse Jesus que esteve lá no, se eu posso dizer assim, no século I, que diz que o século também é errado, né? A contagem também é equivocada, mas é possível, através dos evangelhos, através dos livros extracanônicos, dos documentos extracanônicos, chegar a esse Jesus histórico, porque o Jesus da fé é bem conhecido, né? As igrejas cristãs, católicas, protestantes do mundo inteiro celebram esse Jesus da fé, o Jesus que, segundo essa tradição, morreu e ressuscitou. E o Jesus histórico? É possível nós chegarmos a esse personagem? Olha, os estudos do Jesus histórico hoje, eles têm repensado muito essa questão. Por que eu digo isso? Sobre o Jesus histórico, o personagem que andou lá na Palestina, na Judéia, como que século I, de língua aramaica, monoglota, camponês, analfabeto, esse só sombras. Não é possível se reconstruir nada além de alguns fragmentos, algumas informações, e que eu sistematizei nessa frase aí, sobre o Jesus de Nazaré. Esse Jesus de Nazaré está irremediavelmente perdido. Ou seja, não dá para falar nele. Os estudos do Jesus histórico têm trabalhado hoje com os retratos de Jesus. O que eu quero dizer com retratos? Essas construções, essas memórias inventadas, ou as primeiras enquadramentos sobre Jesus, mas não param nos primeiros, tá? É entender que os estudos do Jesus histórico não está situado só e tão somente no século I. Você pode estudar o Jesus histórico em qualquer recorte. O que eu quero dizer com isso? O século XXI produz um retrato sobre Jesus. O cinema, desde o seu advento no século XIX, vem construindo, retratos desse Jesus histórico. Então, a documentação, do ponto de vista, ela é extensa, ela é rica e variada, ok? Porque esse Jesus histórico não está preocupado só nessa figura do século I. Até porque pensar nessa figura do século I são essas informações aí que eu te dei. Então, nós estamos muito mais interessados hoje em pensar esses enquadramentos. Muito embora eu reconheça que quando a gente fala, né, eu vou falar para um grande público, é esse o Jesus que o pessoal está interessado em saber. Quando eu venho falar de cinema, né, eu lembro até um curso aí que eu montei com o André uma vez, a gente é amarradão falando sobre Jesus no cinema. Eu disse, não, vamos fazer o curso acontecer e tal. A gente achou que ia bombar, porque o pessoal, a gente ainda falou do Mel Gibson e tal. Olha, foi um fracasso esse curso. Eu André, ficamos arrasados. Assim, a gente não sabia, eu disse, caraca, a gente teve trabalho de separar os cortes dos filmes e tal. E por quê? Aí quando a gente abriu um outro curso, não, vamos abrir um sobre Jesus histórico. Pô, aí bombou. Ou seja, na cabeça do pessoal, esse é o Jesus. Se não for o Jesus do século I, não tem conversa. O Jesus no cinema só serve para agradar intelectual. Entende? Infelizmente é isso que a gente chegou à conclusão. Porque a galera não entende que, do ponto de vista acadêmico, isso é os estudos do Jesus histórico, entende? E não entende ainda um outro aspecto. O Jesus histórico, ele é fruto, ok, desse movimento iluminista. Esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, inclusive
inclusive também o seu trabalho, Rogério, o trabalho do Josué, eles são fruto dessa modernidade que criou um olhar cético sobre essa documentação e que permite aqui o Josué abrir a boca e falar, olha, do ponto de vista da arqueologia, não tem nada de Salomão. Né? O Josué até se esforçou para dizer, não, pode até existir, eu não tenho problema com isso, não. Mas eu sei que ele, no fundo, está lá segurando para dizer só, é uma ficção, é um Peter Pan da vida, ok? Qualquer outra coisa aí. Porque nós, historiadores, não temos nada a dizer sobre esse assunto. Quem acredita, continue crendo, mas a ciência não é pautada em crenças. A ciência é pautada na dúvida, na teoria, na demonstração, no método. E o que reina antes disso tudo é hipótese. Então, é tudo sim, é tudo possibilidade. E que você precisa comprovar, e aí a documentação é crucial nesse sentido, para a gente falar do assunto. Qualquer assunto pode ser muito interessante, mas se não tem documento, pouco importa. Então, por isso que os estudos do Jesus histórico hoje deram essa virada. E hoje eu já falo isso já tem algumas décadas, ok? Nós estamos muito mais interessados em trabalhar esses retratos, por exemplo, um retrato muito antigo de Jesus é de Jesus o Mago. Parece que os primeiros seguidores de Jesus estavam mais interessados em saber se Jesus podia curar uma doença, te livrar de um mal, do que saber se Jesus, por exemplo, era casado, se Jesus tinha faculdade em Harvard, pós-doc em Yale, não é isso? Porque hoje é assim que a gente trabalha. Se Jesus não tem um pós-doc em Yale, Jesus está ferrado, ok? Essa é a percepção que assim, a gente às vezes lida. Mas esse eu diria que é o grande ganho dos estudos históricos, do estudo histórico sobre essa personagem. E esse é um convite também, ao mesmo tempo, que é um alargamento nesse sentido, de que não vai dizer, eu não vou estudar esse tema porque eu não tenho documento. Pelo contrário, tem cinema, tem as artes, todos eles são produtores de um retrato de Jesus. E aí, Josué, eu queria que você falasse um pouquinho a questão de como que a Bíblia é importante, né, para o estudo da cultura, tanto do Ocidente como do mundo antigo também, né, que a Bíblia não só fala do Antigo Israel, mas também tem tem algumas faíscas do mundo antigo, né, então você pode tirar informações da Síria, se for, né, até que ponto também é histórico esses relatos e tal, mas você tem na Bíblia alguns pressupostos. Eu gostaria que você falasse na questão de da importância da Bíblia como um livro da cultura, né? Porque a gente está falando assim, até agora a Bíblia como um objeto de pesquisa do historiador e da historiadora, mas qual que é a importância? Você poderia falar um pouquinho da questão de estudar a Bíblia também como um objeto de pesquisa e de conhecimento da tradição da cultura? A Juliana já falou um pouquinho, gostaria que você complementasse a fala da Juliana e desse seu ponto de vista sobre esse tema. Perfeito. Rogério, se tu me permitir, eu queria apenas brevemente responder aquela indagação do nosso amigo Misael, trazendo a brasinha para o meu assado, né? No seguinte sentido, a mesma situação que ele coloca também se aplica à história de Israel. Porque se nós, por exemplo, afirmamos que o texto bíblico ele é ideologicamente contaminado, né, o mesmo acontece com os textos assírios. Então, por que eu vou privilegiar os textos assírios e não vou utilizar a Bíblia com o argumento de que ela é ideologicamente contaminada? Muito bem, os textos assírios também são ideologicamente contaminados. A diferença, no caso aí, do Antigo Testamento, é a questão da distância temporal. Os textos são contemporâneos ao acontecimento, essa que tem que ser a pergunta. Em sendo contemporâneos, os textos extra-bíblicos sendo contemporâneos, né, ele nos permite um contraste com a evidência arqueológica, o caso que não é aplicável à Bíblia.
Em todo caso, nisso que você coloca, Rogério, bom, a Bíblia, ela, enfim, tem uma centralidade aí para o regramento moral da sociedade ocidental, né? Nós vemos, por exemplo, nações europeias inteiras que fizeram uma interpretação, no meu entender, muito nociva do texto. A Europa se apropria do texto bíblico, porque o texto bíblico explica a origem do homem na humanidade, e a Europa cristã se vê como o ápice desse desenvolvimento, né? Então, muito da colonização que a Europa desempenha ao redor do globo terrestre também está envolvida nessa questão, de perceber-se como o ápice do desenvolvimento humano, perpetrado lá por Adão e Eva, e por conta disso, então, nós tivemos todo esse processo aí de dominação, né, de grupos não cristãos, digamos assim. Agora, por mais que ela tenha esse papel, né, de ser um elemento basilar aí do regramento social do Ocidente, de uma maneira geral, para a história, ela foi absolutamente pejorativa, para o entendimento da história do Oriente Próximo. Tá? Por quê? Primeiro, porque ela monopoliza o passado da região. Não é à toa que nós não vemos, por exemplo, nos livros de história, referências aos outros grupos humanos que habitaram o Levante. É muito raro que isso aconteça. E isso tem a ver, sim, com o peso fundamental que a Bíblia tem na academia europeia e na academia americana, né? Então, Israel monopoliza o passado do Levante. Nós não vemos os outros grupos humanos que habitaram a região. Para além disso, nós temos uma história que ela segundo o que afirmam alguns dos colegas aí, como o Kate Whitton, o Thomas Thompson, né? Que ela é uma história feita por ocidentais para ocidentais. Ou seja, ela desconsidera a percepção que a própria população da Palestina tem sobre o seu passado. E ela é, evidentemente, uma história de dominação política, né? Então, como ali o protagonismo é dado em Israel como um povo eleito, como um povo escolhido, portanto, superior aos seus vizinhos, isso também reverberou na pesquisa, ou seja, não interessa pesquisar esses vizinhos. Esses vizinhos ficarão relegados ao silêncio histórico. Isso priva, por exemplo, a Palestina de ter um passado. E isso justifica também o apoio que a sociedade americana, por exemplo, dá militarmente para Israel, né? Porque a sociedade americana, de uma maneira geral, entende que Israel é o dono daquela terra, enfim, porque foi uma promessa de Deus e algo desse gênero. Então, para o entendimento da história do Oriente Próximo, né, a Bíblia foi bastante prejudicial por conta disso. Esse relato foi transformado automaticamente num relato histórico, privilegiando absurdamente Israel em detrimento dos seus vizinhos, né? E o grande problema hoje é exatamente esse, ou seja, Israel foi apartado do seu contexto histórico. Então, a proposta que alguns colegas aí estão aventando já há algum tempo, essencialmente desde a década de 90 do século XX, é colocar Israel novamente no seu contexto e considerar ali uma história mais ampla, considerar a história do Levante, que é algo que nós ainda não temos ou ainda está numa construção, num estágio bastante inicial, né? O que nós temos é a história de Israel antigo, né? Então, a proposta vamos ampliar o leque de análise e ver quais as relações que se estabelecem naquela região geográfica, eu acho que ela precisa ser cada vez mais fortalecida, né? Porque, afinal de contas, enfim, o monopólio do passado de Israel na região é bastante evidente. E aí, evidentemente, tem todo esse uso político que é feito da Bíblia, né? E que é feito também da história, né? Esses apoios aí, como eu citei, o caso da a sociedade americana, de certa forma, tem hoje Israel como uma base americana no Oriente Médio. Isso não pode ser ignorado, né? Isso, evidentemente, está relacionado a essa percepção de entender a Bíblia como um relato histórico, autêntico, verdadeiro, Israel como um povo escolhido, detentor original daquela terra, etc, etc, etc. E o Misael sintetizou, dizendo assim, porque há mais credibilidade em outros relatos de primeiro e segundo séculos, depois de Cristo,
que se pretendem historiográficos do que de um livro de Atos, por exemplo, ou estou enganado? Josué acho que já comentou, mas se você quiser falar alguma coisinha a mais sobre isso, sobre essas, essa fala do Josué e da pergunta do Misael. Você também faz isso, Ju? Você faz esse juízo de valor? Como que você trabalha? O Josué já sistematizou bastante ali, eu diria, resumiu, melhor falando, bastante como nós, historiadores, estamos olhando essa questão. Nós não damos maior peso, porque é uma literatura romana, é uma literatura grega. Não, não. Tudo é documento. Só que tem um princípio básico, ok? Quando você olha, por exemplo, para Atos, tal como todo o material veterotestamentário, material antigo chamado Antigo Testamento, também foi feita a mesma coisa no século XIX. O camarada pegou a pá, pegou Atos, saiu para poder fazer, 18, 19, sair escavando. Só que quando se sai escavando, os dados de Atos não se verificam frente à cultura material, entende? Além disso, o Misael, não sei se o Misael já viu esses mapas, ok? Um deles, com certeza, ele viu, que são os caminhos de Paulo. Basta você abrir qualquer bíbliazinha da vida, você tem lá um mapazinho. Agora, eu postei aqui nas minhas redes sociais um outro mapa que se você não olha atentamente com uma lupa, ou você que enxerga bem, precisa de óculos, as informações de quem é aquele mapa destinado, ou o que retrata aquele mapa, você diria que também é um mapa para Paulo, sobre os caminhos de Paulo. Só que o mapa, na verdade, está falando sobre Ilíada. Então, o que a gente começou a perceber com isso? Que está ali escrito Odisseu. Que o mapa, que as viagens de Odisseu formaram um gênero literário do qual o autor de Atos, Lucas Atos, se apropriou. Então, perceba, não é que não tem validade, mas eu tenho uma outra percepção. Eu não vou usar Atos para afirmar que Atos, olha, foi exatamente assim que se deu o crescimento do cristianismo. Mas Atos serve para entender que o cristianismo, ainda muito cedo, alguns seguidores de Jesus entenderam que se o cristianismo fica numa língua aramaica, ok, ou um hebraico, não vai para frente. A proposta é universalizar esse movimento. E universalizar esse movimento com padrão e língua grega. Isso é decisivo aí para você entender, por exemplo, por que movimentos como o de João Batista, que foi muito maior do que Jesus, movimentos como o do egípcio, okay? Entre outros, que se levantaram ali contra o Império Romano, não vão para frente, de Jesus vai. Eu não vou dizer que esse é o único motivo, lógico que não é, mas essa percepção ainda muito cedo, dentro do movimento, levando em consideração aí, para não errar a conta, que Jesus morre no ano 30 e Paulo está escrevendo na década de 50, 20 anos depois, isso é uma percepção muito rápida, ok, dessas comunidades. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2 é entender que a documentação também não é contemporânea aos fatos descritos. Atos dos Apóstolos está situado no século II, ok? Paulo, a sua vida missionária está situada na década de 50 e termina em 60, ok? Uhum. Então, assim, vamos botar aí para não errar as contas também. Paulo está morrendo no ano 60. Porque aqui é tudo cientista social, né? Ninguém aqui é ponto conta. Então, para facilitar, 60 e Atos, vamos colocar aí 100, 120, 40, 70 anos depois. Não, 60, tá vendo? Já estou até errando aí, 60 anos depois. Então, assim,
não tem como você aproveitar isso. Então, nós trabalhamos com qualquer material, desde que ele seja contemporâneo. É diferente de Estrabão, por exemplo. Estrabão, o pessoal pegou a pá, Estrabão do outro lado, começou a escavar e começou a achar as coisas. O cara está lá narrando e está vendo. Então, o material está batendo. Se você pega, por exemplo, também Corinto Romana, né? Corinto, a cidade de Corinto, período sob o domínio romano, foi toda escavada. Os dados que Paulo traz, você, muito ali em 1ª e 2ª Coríntios, principalmente 1ª Coríntios, você encontra. O porto lá de Secreto está lá mesmo, o porto existe, ok? Referências que ele faz no capítulo 12, capítulo 13, batem, conferem. Então, a questão não é o fato do texto ser, porque esse documento aqui está na Bíblia. Não, o ponto não é esse. O ponto é datação e o gênero literário também, que a este documento se presta. Ok? Então, esses eu diria que são os critérios de análise para nós cientistas sociais. E não porque, porque esse texto aqui tem de cunho religioso, é isso, é aquilo, porque senão como explicar a gente lendo materiais, ok, de grupos religiosos, seguidores de Ísis, seguidores de Mitra, assim, não tem nenhuma validade para a gente, é porque a gente não tem hoje um seguidor aqui, não, eu sou um fiel de Mitra, por favor, e vim questionar aqui, vocês estão lendo meu documento, tá bom? Que é meu termo de fé. A gente não tem isso. A gente tem um cristão ali, né? Mas se a gente imagine essa realidade, se a gente tiver, ia ser um problema do mesmo jeito. Mas a pergunta que eu queria te passar, José, também é essa daqui do Carlos Santos, que é muito interessante. Ele diz assim, ó, José Berlese, para o egiptólogo alemão Jan Assmann, que é um autor que inclusive eu uso, viu, José, para minhas pesquisas de doutorado, que ele fala sobre, para eu trabalhar as figuras de Moisés, né? Então, ele diz assim, a pergunta, para o egiptólogo alemão Jan Assmann, em sua obra Moisés, o Egípcio, Moisés é uma figura de memória, mas não da história, enquanto Akhenaton é uma figura de história, mas não da memória. Se assim for, os textos bíblicos são fruto apenas da tradição religiosa oral e escrita do imaginário judaico? Bom, eu só vou tocar rapidamente lá na questão anterior, sobre Davi. Bom, então, em relação a Davi, nós temos a Estela de Teldã, tá? Embora não seja conclusivo que ali conste o termo Casa de Davi, né? Há alguns pesquisadores que vão referir também uma possibilidade de interpretação como Casa do Amado, né? Em todo caso, digamos que conste o nome Davi na Estela de Teldã. O Filkenstein escreveu um artigo sobre isso, e eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho do Filkenstein. Para ele não há nenhum problema também em Davi ser um personagem histórico, tá? Em todo caso, é o elemento esse que eu colocava anteriormente. A diferença é se Davi teve um reino de caráter estatal no contexto da sua existência. Muito provavelmente não, tá? Muito provavelmente não, porque não há nada nesse sentido na evidência arqueológica. Então, vários dos personagens bíblicos aí podem ter existido, mas não no contexto que a Bíblia está descrevendo, essa que é a questão. Em relação ao Moisés, né, bom, nós temos um farto leque de opções aí de como responder essa questão. Eu, particularmente, como me perfilo bastante ao trabalho do Filkenstein, como eu mencionei, embora o Filkenstein seja um pesquisador que faz essa opção pelo caminho do meio, né? Ele concilia ou tenta conciliar a informação bíblica com a informação arqueológica, eu entendo Moisés aí como fruto, evidentemente, de uma criação de pano de fundo político no contexto da reforma de Josias, né? Moisés seria o exemplo propagandístico de que Israel já derrotou uma vez o Egito. Então, particularmente, estou mais perfilado a essa explicação do que propriamente a entender Moisés como um personagem que em algum contexto viveu, e se algum contexto mais plausível seria o século XIII,
e a sua memória permaneceu por longo tempo na oralidade até o momento do texto ser fixado por escrito. Uma divergência interessante que eu tive até com colegas da teologia foi o seguinte, um argumento para ver aí a diferença de método, né? Eu acho que isso exemplifica bem. Alguns colegas teólogos eram convictos da existência de Moisés por conta do próprio nome dele, por conta do nome Moisés, porque Moisés tem raiz egípcia. Então, o argumento era o seguinte, bom, os hebreus não colocariam um nome estrangeiro no seu herói nacional. Se Moisés foi uma figura que não existiu, o seu nome não seria Moisés, né? Então, o fato de Moisés preservar uma raiz egípcia seria uma prova da sua existência, porque, afinal de contas, se fosse um personagem criado, inventado, enfim, esse personagem teria um nome propriamente israelita, né? Fato que não ocorre com Moisés. Em todo caso, como eu coloquei, eu estou mais perfilado a esse entendimento aí, proposto pelo Filkenstein, de perceber todo o contexto, enfim, que envolve a narrativa de Moisés como uma propaganda, né, do reinado de Josias no seu combate contra o faraó Neco. A professora Denise dizendo o seguinte, por favor, indiquem suas teses, isso é importante também, né? Indiquem produções que vocês já escreveram, né, que vocês que já estão disponíveis em, em revistas acadêmicas, fique à vontade, tá bom? Bem, então, para essa questão, eu diria que a nova perspectiva, ela tem pontos interessantes aí na propagação, na expansão aí dos estudos paulinos. E eu diria que a ponto de relevância são a adesão a novas temáticas. O que eu quero dizer com isso? Com a chegada da nova perspectiva, foi possível se pensar temas como relacionados à família, à expansão da proposta sobre o tema das mulheres, crianças, ok? Um outro olhar que nasce da perspectiva, da nova perspectiva, mas transcende e se coloca como uma onda própria dos estudos paulinos, que é o Paulo Império, tá? Então, é essa percepção anti-imperialista de Paulo, e vai colocar Paulo como um judeu apocalíptico, seguidor de Jesus, e que vai utilizar Jesus, por exemplo, para construir toda a sua narrativa de oposição ao império. Okay? Então, ele relê dados como o Sermão da Montanha, o Sermão da Planície, em uma ótica direta de oposição ao Império Romano. Ou vai reler, a partir de Jesus, esse ethos judaico, e por aí vai, ok? Então, eu diria que esse é o ganho aí da nova perspectiva. Não a nova perspectiva em si, mas a possibilidade que ela abriu de debates para outros temas, outras temáticas, e que são aí de suma importância para esses estudos paulinos. O outro ponto que eu acho interessante dentro da nova perspectiva é o convite que é feito a um diálogo transdisciplinar, ok? Perceba, nós temos aqui o Josué, historiador, eu também sou historiadora, mas você, Rogério, é um cientista da religião. E nós estamos aqui num bate-papo riquíssimo, ok? Eu acho que esse é um dado positivo aí. Eu não vou dizer que eu me alinho em tudo com a nova perspectiva, mas um rápido balanço, eu diria que a nova perspectiva é muito interessante nesse sentido, porque abriu o diálogo para a antropologia, para a história, para a arqueologia, ok? E isso, para os estudos do Novo Testamento, definitivamente é um ganho, até mesmo, não só do ponto de vista metodológico, mas também para trazer novas teorias, okay, para iluminar esses temas. Então, em linhas gerais, é isso. Com relação à indicação, bem, eu vou ser audaciosa, vou fazer três aqui sugestões, tá bom? A primeira delas para quem
está interessado no campo do Jesus histórico, aliás, 4, no Jesus histórico, tem 2 livrinhos aí, em língua portuguesa, que eu acho que vale muito a pena serem lidos. Um deles é o Jesus histórico, do André Chevitarese, ok? Eu, como repito aqui, para mim é um dos papas nesse tema, junto com o Crossan, são 2 historiadores aí de suma importância. E o outro livro sobre Jesus histórico é o do Crossan, tá? Que ele tem Em Busca de Jesus. Eu acho que esse daí é bem interessante para quem está interessado em, primeiro, desconstruir esse Jesus que toda hora pipoca aí matéria, barco de Pedro, anzol de Pedro, não sei mais o que, o irmão de Tiago, o irmão de Jesus. Eu acho que esse livro, do ponto de vista metodológico, é bastante interessante. No campo paulino, eu recomendo aí o livro do Crossan também, Em Busca de Paulo, tá? Que são 2 volumes que ele escreveu, Em Busca de Jesus e Em Busca de Paulo. E, por fim, esse ano, eu publiquei, conjunto com o André Chevitarese e a Tainá Luiz de Maria, uma obra organizada chamada Ressurreição, tá? Recepções na literatura e na cultura material. A gente não está aqui com esse livro querendo provar se a ressurreição ocorreu ou não de Jesus, mas o termo-chave aí é a ideia de recepção. Como que a ressurreição, ainda muito cedo, vai ser retratada, não só nos textos, mas também no cotidiano desses primeiros cristãos. Então, em afrescos, em igreja, em catacumbas, sarcófagos, ok? Então, é um convite aí para quem estiver interessado em aprofundar esses temas. E, é claro, também uma perspectiva transdisciplinar, porque não são só escritos por historiadores, nós temos cientistas da religião, arqueólogos. Então, é uma obra aí em língua portuguesa. Acho que é sempre importante reforçar essa academia, essa intelectualidade aí brasileira, que já vem aí há muito tempo remando, ok? E que tem o seu reconhecimento internacional para que o grande público também possa conhecer. Gostaria de fazer um adendo, Ju, já dando suas considerações finais. Sim, sim. E dizer aí, então, que foi um prazer, mais uma vez, agradecer a todos que nos ouviram, né, a todas e a todos. Pedir aí também, quem quiser aí, me siga nas redes sociais, eu venho todo dia postando material sobre o cristianismo. Paulo, que é direto, é um tema que eu trabalho eu já falo que Paulo já me persegue há mais de 10 anos, né? Porque eu tento, mas sempre estou falando do Paulo, no final das contas. E é isso, né? Estou tanto no Instagram, @Juliana, _Cavalcante, _14. Quem tiver, só tiver Facebook, siga aqui também. Estou com uma minissérie, aliás, sobre o Paulo, no YouTube. Juliana Cavalcante, você acha no meu canal lá rapidinho. Então, é uma possibilidade de aprofundar esses temas também. E dizer que foi um prazer, tá? Mais uma vez, Josué, Rogério. Rogério eu conheci por meio do Josué. Então, olha, muito bacana esse papo aqui com vocês. Eu espero que a gente vingue em outras parcerias também, né? Outros trabalhos aí, porque foi muito bom. Prazer é meu, Juliana. Prazer é nosso ter tido uma aula muito bacana sobre cristianismo primitivo contigo. Josué, pode falar, meu irmãozinho, dê suas considerações finais, dicas de livros, fique à vontade. Muito obrigado, Rogério. Bom, eu primeiro gostaria então de fazer aqui coro com a Juliana e falar da importância de ter um pesquisador como André Chevitarese envolvido aí com temáticas relacionadas ao cristianismo primitivo, Jesus histórico e coisas do gênero. Felizmente, eu conheci o André já há algum tempo e conheci vários dos seus orientandos e orientandas. E são todos, evidentemente, como a gente pode ver aqui, pesquisadores de qualidade, né?
Então, pode ter certeza que se teve vinculado aí ao FRJ, se teve vinculado a um trabalho com o André, trata-se de uma fonte confiável. E aí eu recomendaria, inclusive, a revista Jesus Histórico ali, que reúne, né, algumas publicações bastante interessantes, se encontra com muita facilidade na internet, acesso gratuito, evidentemente. Então, para todos que nos assistem, a revista não trata só de cristianismo, tem alguns artigos ali também sobre Israel, sobre o Antigo Testamento, eu também já publiquei na Jesus Histórico. E em termos de um manual geral assim da história de Israel hoje traduzido no Brasil, a própria referência que nós fizemos aí no título da live é o texto do Liverani, né, para além da Bíblia, História Antiga de Israel, acho que seria uma referência importante de um historiador para fugir um pouco dessa dessa historiografia teológica, né, para fugir um pouco da exegese do texto, que é o que mais se tem no Brasil. Mas eu gostaria, acima de tudo, de recomendar um colega argentino de uma competência extrema, que se chama Emanuel Pfo. O sobrenome seria P-F-O-H, muito simples, P-F-O-H. E ele tem vários dos seus artigos em espanhol, evidentemente, muitos deles também em inglês, mas os em espanhol também estão disponíveis no academia.edu. Então, quem tiver acesso ao academia.edu pode procurar lá pelo perfil do Emanuel Pfo, e aí terá acesso a um historiador, colega nosso, latino-americano, que está dialogando, evidentemente, com uma historiografia de ponta, né? Para quem se interessa um pouco por uma perspectiva da história de Israel a partir do ponto de vista de um historiador, eu recomendaria o trabalho desse colega. E recomendo, evidentemente, o trabalho de todos os colegas aí, com os quais nós temos dialogado na Metodista, né? O Rogério, não sei se sabe, mas eu uso inclusive textos deles, né, texto dele na minha disciplina, né, um texto dele sobre o Garit, então essa é uma das referências que eu uso. E é muito bom ver que o Brasil tem sido aí um celeiro de produção sobre Israel Antigo, sobre Jesus Histórico, né? Eu acho que a América Latina, de uma maneira geral, será o lugar de referência no mundo nos próximos anos nessa área. E, mais uma vez, eu também agradeço essa oportunidade, Rogério. O Pensando Fora da Caixa deve seguir ainda por muitas e muitas edições, né, com essa proposta provocativa e inovadora. O que nós temos visto que é mais comum é o pensando dentro da caixa, né? Então, a colega Denise falou dessa necessidade da gente desnaturalizar as coisas. Eu acho que a história serve para isso também, para a gente desnaturalizar o mundo. E eu acho que o Pensando Fora da Caixa nos ajuda muito nisso. O meu abraço para todos e nos vemos numa próxima oportunidade. Então, pessoal, a fala de vocês, eu tenho certeza que os amigos também do projeto ficaram muito contentes com a participação de vocês, inclusive o convite para participação de próximas, de futuras, né? Então, vocês já estão dentro do projeto, inclusive, e claro que futuras publicações, inclusive, né? Porque nós precisamos também de publicações de especialistas nas áreas que vocês trabalham, né? Tanto na área do Josué, né, que é a área de história antiga de Israel e do Oriente, do Levante, como a própria Juliana, né, que é essa pesquisa muito boa que ela tem sobre o cristianismo primitivo, a sua recepção. Então, tenho certeza que os nossos amigos aqui, o Misael participou, o próprio Kennedy, a professora Denise, que também já está fazendo parte do projeto, que já vai publicar com a gente. Tenho certeza que todos eles ficaram muito contentes com a fala de vocês, viu, gente? Vocês abrilhantaram o projeto, pode ter certeza.